Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que bom podermos estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Irmãos, estar aqui sempre para mim é uma felicidade muito grande, poder falar do amor de Deus, poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? E hoje não é diferente. Estava em casa hoje, fazendo almoço para minha esposa linda, Soraya, estava fazendo almoço para ela, e o irmão Gilberto me mandou uma mensagem perguntando se eu podia hoje estar aqui trazendo uma palavra, sabe? E era algo que eu já tinha falado com ele, quando precisasse, podia me chamar, né? Que eu estava disposto, sempre atento, e na hora que ele chamou, daquela titubeada, eu falei assim, nossa, mas eu não preparei nada. E nesse momento, sabe quando o Espírito Santo, olha, estou me arrepiando, quando o Espírito Santo te pega, te dá aquela encostada em você e fala assim, bem fundo contigo, assim, sabe que não é você, sou eu. Então, pode aceitar, porque eu estou do seu lado, te apoiando e te mantendo em pé. E na hora que eu senti isso, eu mandei a mensagem na mesma hora, né? Falei para o Gilberto, posso, irmão Gilberto? Posso sim. E fazendo almoço e começando a pensar, o que o Senhor queria que eu falasse essa noite? E eu vou falar domingo sobre sacerdote com os adolescentes, e aquilo foi fluindo em mim, né? E eu comecei a lembrar dos cultos de oração, quando criança, que meu pai me levava para a igreja, para o culto de oração. Não eram essas cadeirinhas confortáveis, né? Eram uns bancos de madeira, onde tinha aquele monte de criança, tudo ajoelhado, com a cabeça encostada, dormindo, né? Te levantava, estava até a marca ali daquela a babinha santa, né? A gente ia ali e muitas vezes a gente dormia, mas meu pai me levava. E o Senhor foi falando, foi tratando isso comigo, né? Falou assim, e eu fui vendo assim, sacerdote. Meu pai foi um sacerdote no lar. Ele me levava para a igreja, mesmo sabendo que eu ia dormir ou que eu não queria estar ali, mas ele me levava. E quantas vezes o pastor Walter puxa um corinho aqui e eu sei cantar ele, por mais que eu não saiba de cor, mas algumas coisas eu sei, porque foi tudo entrando, foi ficando guardado aqui na minha cabeça. Eu cresci, fiquei um pouco rebelde, saí da presença de Deus, mas voltei, porque ficou algo guardado no meu coração, né? Então, quando o Espírito Santo falou comigo assim, eu falei, caramba, Deus, que maravilha! E na hora que chegou aqui, a Lianete cantou um corinho, o hino da harpa, que era aquele que a gente ficava doido para que cantasse. Porque quando puxava em fervente oração, é porque estava acabando a oração, né? Então, é a hora que a gente acordava. Puxava assim, em fervente oração. Pronto, aí todo mundo levantava, a gente levantava rapidinho e sentava no banco. E na hora que eu estava ali, o Espírito Santo falou, está vendo como está tudo preparado? A Lianete cantou até o corinho que eu precisava. E era aquilo, e eu falei assim, nossa, eu sei que tem esse pedaço, como que era ele todo, qual o número dele, e não lembrava do número. Mas Deus vai fazendo as coisas do jeito que Ele quer, porque não sou eu, é o Espírito Santo que me mantém em pé, é Ele que me traz aqui, é Ele que faz com que eu possa ser cada dia melhor, né? E estou muito feliz, Vamos ler aqui Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. É só um versículozinho. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Então, Jesus, Deus, é o sumo sacerdote. E nós, né,
como sacerdotes, eu imagino hoje, e como, né, Deus foi falando comigo no decorrer do dia, normalmente eu venho para o culto de oração, vem eu e Soraya, né? Até pela essa coisa assim, chega na igreja, os meninos não prestam atenção, fazem um pouquinho mais de bagunça, né, Guilherme? Arthur está ali. Às vezes dorme. Às vezes eu falo para a Soraya, melhor deixar esses meninos em casa, que dá menos trabalho. Na igreja a gente não vai ficar preocupado, a gente vai se concentrar. E várias vezes eu deixei meus filhos em casa. E hoje, né, o Guilherme chegou do quartel, o Arthur já fui avisando, só hoje nós vamos todos para o culto de oração. E de agora para frente, Arthur, Guilherme, vai ser assim. Todo culto de oração, se eu estiver aqui, o Guilherme só se ele tiver de serviço que ele não vai vir, né? Se ele estiver lá no quartel, ele não vem, não. Mas o Arthur, que ainda não tem, né, quem não anda sozinho, vai vir sempre comigo. Porque foi nesse caminho que meu pai me ensinou. E foi o que Deus falou para mim. E se nós olharmos aqui hoje, as crianças que estão aqui, Davi, Arthur, Samara, adolescente, já dizia, mas, sim, a grande maioria é adulto, né? Às vezes a gente não traz os nossos filhos ou acha mais sossegado se eles ficarem em casa do que se nós trouxermos, né? E isso Deus falou no meu coração, né? Falei assim, olha, eu vou começar a levar meus filhos para o culto de oração, para o culto de domingo, para EBD, para todos os lugares onde eu for, meu filho vem comigo. Porque a Bíblia é clara, eu tenho que ensinar no caminho, né? Não é o caminho, né? Às vezes eu falo para eles orarem, mas não trago eles para o culto de oração. E eu sei, e eu posso testemunhar várias coisas maravilhosas que Deus fez comigo, porque eu sempre soube que meus pais oravam por mim. Então, muitas vezes, quando eu saía, né, que ia para as festas, eu sabia que meus pais estavam orando por mim. Dentro de mim, mesmo que eu não quisesse estar dentro da igreja, eu tinha aquela fé de que nada ia acontecer comigo, porque meu pai e minha mãe estavam orando. Então, assim, eu estava falando para o Guilherme, quando eu servi o Exército, eu era conhecido por bater carro. Durante um ano, digamos, eu bati 3 vezes o carro no Exército. Então, no Exército, tem muita gente que me conhece como o da Paraty, porque eu batia muito. E uma vez eu já capotei um carro, eu bati a 80 quilômetros no meio-fio. Irmãos, eu nunca quebrei uma unha. Eu não tive um ferimento. E isso, para mim, né, é prova de que Deus sempre guardou a minha vida, porque sempre tinha alguém muito importante, que eram meus pais, orando por mim. Por mais que eu não estivesse aqui, tinha alguém cuidando, né? E nós, como sacerdotes também, nós estamos aqui para orar um pelos outros, né? Jesus é o sumo sacerdote. Eu sou o sacerdote do meu lar, e eu também posso ser o sacerdote na vida de cada um de vocês, orando, né? Orando pelas causas, né? E quando nós estamos aqui, nós colocamos causas e nós oramos pelo nome, né? Às vezes, quantas vezes eu gosto, o Arley, a oração do Arley é mais alta e ele fala nome por nome. Quantas vezes o Arley, eu estou aqui, o Arley ora pelo Felipe, pelo Guilherme, pelo Arthur, pelo Kleiber, e ele vai orando por todos, assim, e isso é bem bacana. Eu já sou mais na minha, né? Eu fico assim, fico quietinho, às vezes eu oro em pensamento. Tem dias que eu venho mesmo assim, e estou aqui, e eu paro um pouco e quero que Deus fale comigo, porque eu acho que cada um tem um jeito. Se eu disser que eu vou orar da minha casa, eu não vou orar. Se eu disser que eu vou malhar da minha casa, eu não vou malhar. Eu só malho se eu for na academia, e eu só oro quando eu estou aqui assim. A oração que eu digo é de estar intercedendo por outras pessoas. Todo dia eu acordo, 5 horas da manhã, oro pelos meus filhos, por mim,
Mas eu não vou mentir que eu oro pelo meu pastor, que eu oro pela irmã Zilda. Poderia mentir, né? Poderia mentir. Mas quando a gente está aqui, eu estou falando de mim, irmãos. Quando eu estou aqui, é outra coisa. A conexão é diferente. Então, assim, pode ser que vocês consigam da sua casa. Eu estou falando do Evaldo, porque essa palavra veio para mim. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus falou para que eu faça. Então, assim, eu sou assim. Por que sou assim? Porque Deus me fez assim, né? Não, mas é porque é algo que é diferente, é difícil para mim. A gente tem o dia muito corrido. A gente fala, meu dia é muito corrido. A maioria das coisas que você tem que fazer durante o seu dia nem é importante. Não é importante, mas você não consegue tirar o seu... Vocês não, eu não consigo tirar um tempo, às vezes, para estar orando pela minha juventude, os casais da igreja. E quando a gente está aqui, eu vou lembrando todos os pequenos grupos que eu já participei, lembro de cada casal, vou falando de cada pessoa. A irmã Willy, então, que a irmã Willy, a gente é das antigas, então eu lembro dos meninos do Júnior, da Camila, do esposo dela, agora esqueci o nome, Evânio. Então a gente vai orando. E isso é importante. E isso é o que Deus espera de mim, espera de você. Então, cada um de nós, cada crente aqui é um sacerdote. Que nós possamos ter isso como pais, que nós somos sacerdotes dos nossos filhos. Agora nós sentei aqui esperando para subir, o Sérgio estava orando, e ele estava se derramando aqui. E o Davi estava ali do cantinho, olhando para o Sérgio. Aí eu olhei aquilo e falei assim, exemplo, né? Veio para mim. O filho, se ele vê o pai fazendo, é muito mais fácil ele fazer. Agora, quando você só fala e não faz, para ele entronizar isso dentro dele, é muito mais difícil. Então, que nós possamos, cada dia mais, sermos este sacerdote. Que nós possamos, cada dia mais, investir nos nossos filhos, investir no nosso ministério, né? Às vezes os filhos já estão grandes, né? Já não estão assim, não preciso, às vezes não querem vir mais, ou não sei. Mas nós temos membros da igreja que precisam das nossas orações. E quando a gente não está aqui, não gera empatia, sabia? Tem uma coisa que é muito bacana, assim, você falar da empatia, você ver e sentir mesmo, coração no coração. E isso é muito importante. Eu amo a irmã Rejane. Eu estou sempre em companhia com a irmã Rejane. Eu olho para ela, eu sinto o amor da irmã Rejane comigo. Então, é muito mais fácil a gente orar e lembrar de pessoas, né? Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. E eu acho, não sei se foi domingo, que estava falando, tem muitas pessoas que querem uma visita quando está doente, mas não vem à igreja, a gente nem sabe se ele ainda é da nossa igreja, né? Então, que nós possamos, cada dia mais, crescer em sabedoria. Essa é a palavra que Deus trouxe hoje ao meu coração, e eu queria falar para vocês, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu, senti o Espírito Santo do nosso lado, né? Porque às vezes eu fico na dúvida se o Espírito Santo realmente está comigo, né? Aí quando eu vejo o que aconteceu comigo hoje, eu falo assim, caramba, olha aí, você tem dúvida ainda, meu irmão? Você tem dúvida de que o Espírito... Sou eu que te sustento? Sou eu que te levanto? Sou eu que te deixo você em pé? Amém? Glórias a Deus.